Olá a todos, hoje a gente vai estudar a dilatação dos sólidos, né? Então assim, qualquer corpo, quando há uma variação de temperatura, ele pode sofrer mudança, seja no comprimento, seja na área, seja no volume. Então é isso que a gente vai ver hoje. Quando tem diferença no comprimento, variação, mudança no comprimento, a gente chama de dilatação linear, tá? E é dado por essa fórmula aqui, ΔL, lembrando que o delta, que é como se fosse um triângulo, significa variação, né? É igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Então eu posso escrever essa fórmula assim também. Comprimento final menos o comprimento inicial é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a temperatura final menos a temperatura inicial, de acordo com o exemplo que é dado no problema. Então vamos supor, esse exemplo aqui, esse desenho mesmo, que inicialmente ele tem um comprimento de 3 metros e uma temperatura de 30 graus Celsius, tá? E aí esquenta, calor, e aí ele passa a ter 6 metros e a temperatura de 60 graus Celsius. Minha pergunta é, qual é o coeficiente de dilatação? Ora, eu vou pegar a fórmula aqui, né? Comprimento final, que é 6, tá vendo? Menos o comprimento inicial, que é 3, é igual ao comprimento inicial 3, vezes o coeficiente de dilatação linear que eu quero descobrir, vezes a variação de temperatura. Temperatura final menos a inicial. 6 menos 3, 3. 3 vezes o coeficiente, 3 vezes alfa, vezes 30 menos, 60 menos 30, 30. 3 simplifica com 3. 1 é igual a 30 vezes alfa. 30 alfa é igual a 1, alfa é igual a 1 sobre 30. Então, o coeficiente de dilatação desse material é 1 sobre 30. Vamos fazer outra. Eu quero saber qual é a variação no comprimento, sabendo que inicialmente tinha 4 metros, o coeficiente de dilatação é 16 avos, e a variação de temperatura foi de 50 graus Celsius. Então, ΔL vai ser o comprimento inicial, que é 4, vezes o coeficiente, que é 16 avos, vezes a variação de temperatura, que é 50. Então, eu posso simplificar o 4 aqui por 16, né? Então, 4 sobre 16, que vai dar 1/4, vezes 50. Então, a variação de temperatura vai ser 50 dividido por 4. Não vai dar exato. 5 por 4 dá 1, sobra 1. 10 por 4 dá 2. Dá 8, sobram 2. 20 dividido por 4 dá 5, tá? Então, essa vai ser a variação de comprimento. Vamos pegar agora outra coisa. Eu quero saber qual foi a variação de temperatura, sabendo que a variação foi de 50 metros, que o coeficiente é 1/4 e que o comprimento inicial era de 10 metros. Então, variação do comprimento, que é 50, é igual ao comprimento inicial, que é 10, vezes coeficiente, que é 1/4, vezes a variação de temperatura, que é o que eu quero descobrir, né? Então, 4 está multiplicando, está dividindo, ele passa multiplicando. 50 vezes 4 é igual a 10 ΔT. 50 vezes 4, 200, igual a 10 ΔT. Vou trocar de lado aqui, vai dar a mesma coisa, né? Então, a variação de temperatura vai ser de 200 dividido por 10. A variação de temperatura foi de 20 graus Celsius, tá? Analogamente, a gente pode fazer também em relação à área. Então, aqui, igual aqui no desenho, eu tinha um retângulo de área 0 e depois ele foi para uma área 1. E aí, o que está em cinza escuro é a variação da área, é o que aumentou, tá? Então, a variação da área é a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Aqui a gente chama de dilatação superficial quando eu falo de área. Como é que eu posso ver essa fórmula também? Área final menos área inicial é igual a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial
vezes temperatura final menos a inicial. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho inicialmente um retângulo de área 3 metros quadrados, temperatura inicial de 20 graus Celsius. E aí, no final, esse retângulo vira de área 10 metros quadrados e a temperatura final é 80 graus Celsius. E eu quero saber qual é o coeficiente de dilatação superficial. Então, aplicação direta da fórmula, área final menos inicial. Então, vai ficar 10 menos 3, igual a área final inicial, que é 3, vezes o coeficiente de dilatação superficial, que é beta, que eu quero descobrir, vezes a temperatura final, 80, menos a inicial, 20. 10 menos 3, 7. 3 beta vezes 80 menos 20, 60. 60 vezes 3, 180. Isso aqui é uma igualdade, eu posso trocar, não é isso? Não vai fazer diferença. 180 beta é igual a 7. Beta é igual a 7 sobre 180. Então, esse é o coeficiente de dilatação superficial nesse exemplo. Vamos ver outro exemplo. Esse aqui é o exemplo 4, né? Exemplo 5, que eu fiz 3 exemplos no slide anterior. Vamos supor que eu falo que a variação da área é o que eu quero descobrir. A área inicial é 6 metros quadrados, a variação de temperatura foi de 40 graus Celsius e o coeficiente é igual a 8. Então, variação superficial vai ser a área inicial, que é 6, vezes o coeficiente, que é 8, vezes a variação de temperatura, que é 40. Então, a variação vai ser 6 vezes 8, 48 vezes 40, que vai dar 0, 4 vezes 8, 32, vão 3, 4 vezes 4, 16, mais 3, 19. 1.920 metros quadrados. Vamos ver outro exemplo. Eu quero saber qual é a temperatura final, sabendo que a temperatura inicial era de 5 graus Celsius, que a variação da área foi de 20 metros quadrados, que o coeficiente de dilatação superficial é igual a 1/3 e a variação e é isso, né? A área inicial é igual a 10. Então, a variação da área, que é 20, é igual à área inicial, que é 10, vezes o coeficiente, que é 1/3, vezes temperatura final, que eu quero saber, menos a inicial, que é 5. 3 aqui está dividindo, passa multiplicando. 20 vezes 3 é igual a 10, que multiplica a temperatura final menos 5. Aí aqui simplifica por 10, 2 vezes 3, 6. É igual a temperatura final menos 5. Temperatura final menos 5 é igual a 6. Então, a temperatura final é igual a 6 mais 5, que dá 11 graus Celsius. Tá bom? Vamos ver outro exemplo aqui. Agora, eu tenho um determinado objeto, ele ganha volume. Se você reparar, por exemplo, quando você está na ponte, né, tem um vão, às vezes, entre as placas da ponte. Por quê? Com o calor, elas tendem a dilatar, a ganhar espaço, ganhar volume. Então, tem que ter aquele espaço entre as placas de qualquer ponte, tá? Para poder ela ter espaço para dilatar. Então, a variação do volume é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Quando eu tenho variação de volume, eu tenho dilatação volumétrica. Então, também posso dizer volume final menos inicial é igual ao volume inicial vezes o coeficiente vezes a temperatura final menos a inicial. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Exemplo 7. Eu tenho que o volume final é de 10 metros cúbicos. O volume inicial era de 2 metros cúbicos. Temperatura final 50 graus Celsius. Temperatura inicial 25 graus Celsius. E eu quero saber qual é o coeficiente de dilatação volumétrica. Então, a variação do volume é 10 menos 3 igual ao volume inicial, que é 2, vezes o coeficiente que eu quero descobrir, gama,
vezes temperatura final 50, menos a inicial 25. 10 menos 3, 7. 2 gama, 50 menos 25, 25. 2 vezes 25, 50. Então, 50 gama é igual a 7. Gama é igual a 7 sobre 50. Tá? Vamos ver outro exemplo. Eu quero saber qual é a variação volumétrica. Espera, deixa eu acertar aqui. Qual é a variação volumétrica, né? Sabendo que o volume inicial é de 10 metros cúbicos, o coeficiente é 0,2 e a variação de temperatura é de 30 graus Celsius. Então, ΔV, variação volumétrica, igual ao volume inicial 10 vezes o coeficiente, que é 0,2, vezes a variação de temperatura, que é 30. 10 vezes 0,2 dá 2. 2 vezes 30, 60 metros cúbicos. Por curiosidade, qual seria o volume final? 60 mais o inicial, 70. Tá? Agora eu quero saber qual é a temperatura final, sabendo que a inicial é 4 metros cúbicos, a variação volumétrica é 10 metros cúbicos. Desculpa, errei aqui. Temperatura inicial é 4 graus Celsius, variação volumétrica é 10 metros cúbicos e o coeficiente de dilatação volumétrica é 0,5 e o inicial é 4 metros cúbicos. Então, a variação 10 é igual a inicial 4 vezes a gama 0,5, que multiplica a temperatura final menos a inicial, que é 4. 10, 4 vezes 0,5 dá 2. Temperatura final menos a inicial. 10 está multiplicando, passa dividindo. Temperatura final menos 4. 10 dividido por 2, 5. Temperatura final menos 4. Então, a temperatura final vai ser 5 mais 4. Vai ser 9 graus Celsius. Tá? E aí, o que mais que eu posso ver? Existe uma relação, né? Quando eu falo de dilatação linear, eu estou falando de uma dimensão. Quando eu falo de dilatação superficial, eu estou falando de duas dimensões. Então, o coeficiente superficial é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. E o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o de dilatação linear. Tá? E aí, a partir disso daqui, a gente pode fazer uma relação entre a volumétrica e a superficial, né? Porque, ó, aqui é beta sobre 2 e aqui gama sobre 3. Posso igualar. Beta sobre 2 é igual a gama sobre 3. Aí, a partir daqui, gama é igual a 3 beta sobre 2, que é exatamente a fórmula que está aqui. Tá? Então, vamos ver um exemplo. Vamos supor que eu falo assim, o coeficiente de dilatação volumétrica vale 12. Qual é a variação de dilatação linear? Sabendo que a inicial o comprimento inicial é 3 metros e a variação de temperatura é de 30 graus Celsius. Então, variação linear, dilatação linear é o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. E o que eu sei? Que gama é igual a 3 vezes linear. Se é 12, então o linear vai ser 12 dividido por 3, que dá 4. Então, ΔL vai ser o inicial, que é 3, vezes o coeficiente linear, que é 4, vezes a variação de temperatura, que é 30. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 30, 6, né? 3 vezes 1, 3. Então, foi de 360 metros. Por curiosidade, qual seria o comprimento final? 360 mais 12? Não é isso? 372? Porque a variação foi de 360. E a temperatura final? Quem seria? Vamos lá.
Peraí. Aí você se lembra? Deixa eu apagar aqui. Aí vai ser outra forma. Vai ser outra. Aqui, ó. Delta L, que é 360, é igual ao inicial, que é 3, vezes o coeficiente, que é 4, vezes temperatura final, menos inicial, que eu não sei, né? Aí, no caso, eu teria que te dar o inicial. Vamos botar aqui o inicial aqui. Vamos botar agora outra informação. É 10 graus Celsius. Você faz desse jeito aqui. 3 vezes 4, 12. E aí você vai ter... menos 10. 360 dividido por 12. Vai dar 30. Menos 10. Então, a temperatura final aqui... ser 30 mais 10... que dá 40 graus Celsius, não é isso? Agora, a variação de temperatura sendo 30, variação de, ou eu faço assim, ou eu faço dessa maneira, temperatura final menos a inicial. 30 é igual a final, que é o que eu quero, menos a inicial, que é 10. Temperatura final é 30 mais 10, que dá 40. Você pode fazer de qualquer um dos dois. Vai dar certo. Tá bom? Obrigada por assistir.